Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu fiquei com vontade de falar, de mostrar pra vocês e de apresentar pra vocês uma das minhas séries, é a minha série de detetive, série policial favorita. Eu gosto muito desse gênero, detetive, policial, investigação. A gente tem ali, né, diversos subgêneros dentro desse gênero e eu gosto muito. Tem muita opção, tem muita coisa, tanto série de livros como de TV. E eu gosto também de ver série de TV, mas eu não tenho, assim, assistido muita coisa, porque eu prefiro dar prioridade para os livros e porque eu já tenho muita série e muitos livros desse gênero, né, para ler. Então eu tenho dado prioridade para os livros. E eu vou falar pra vocês essa série dos livros primeiro e depois a série da TV, que ficou assim espetacular, tanto em questão de roteiro adaptado e o elenco. Eu achei que ficou muito bom. Eu vou falar um pouquinho pra vocês depois. Caso vocês se interessem ali eu vou falar um pouquinho de cada livro, mas é bem pouquinho mesmo, sem spoiler. Caso vocês se interessem não de ler os livros, né, mas de assistir a série da TV, que eu acho que é assim, sem erro, que vocês vão gostar. Eu estou falando, gente, da série do Cormoran Strike, que é essa série aqui, ó. Ela é composta por, atualmente, a gente tem 5 volumes aqui no Brasil. O 6º está para lançar em junho, julho desse ano. Demorou bastante, viu? Demorou, depois dos fãs cobrarem bastante, né? Eles afirmaram que vai ser em junho. E o 7º livro está sendo escrito e o objetivo é ele ter pelo menos 10 livros. Bom, e assim, criatividade e história tem pra contar, viu, gente? Tem pra contar, assim. Se quiser fazer uns 10, um 15, tem. Bom, eu vou mostrar pra vocês, então, o livro. Vou falar rapidamente, não vou falar muita coisa. Também não vou dar spoiler, tá? Tudo que eu falar realmente é pra vocês entenderem ali o contexto da coisa. O primeiro livro é O Chamado do Cuco, é Robert Galbraith, sim, é pseudônimo de uma autora muito famosa. Depois, lá no finalzinho do vídeo, eu falo um pouquinho sobre isso pra vocês, mas eu vou falar no finalzinho, porque eu acho que quem deve ouvir, assim, e conhecer a minha opinião, são pessoas que me conhecem, são pessoas que são realmente, que acompanham o canal, né? E não, assim, curiosos e tal. Gente que começa a assistir o vídeo e não termina. Então eu vou deixar pro finalzinho esse recado, tá? O primeiro volume da série é O Chamado do Cuco, então. Aqui a gente vai conhecer o Cormoran Strike. Ele foi veterano de guerra, né? Trabalhou na polícia, ele tem muito conhecimento ali, fazia trabalhos de investigação também dentro da polícia. E ele sofre um acidente ali e ele perde a perna, uma das pernas, né? Ele não tem ali do joelho para baixo. Depois disso, ele começou a trabalhar no seu escritório, na sua agência de detetive, sozinho. E a agência dele vai de mal a pior. Ele não tem dinheiro nem para pagar o aluguel, ele mal tem dinheiro para as necessidades básicas dele, ele tá assim no fundo do poço, né? E ele sente muita dor, ele tem que lidar com aquela falta da perna, para ele é muito difícil. E ele tem aquele ar melancólico, aquele ar sofredor, ele tem muita história do passado, muitas histórias ainda que ele não superou, tanto familiar, em relação à mãe dele, mas também com relação à ex-namorada dele. Ele teve um relacionamento bem longo. Se eu não me engano, gente, faz tempo que eu li os livros, tá? Eu acho que ele ficou 15 anos com a Charlotte, que é a ex-namorada dele. Uma mulher que foi um relacionamento abusivo, uma mulher extremamente controladora, mau caráter, que fazia muito mal pra ele. Foi 15 anos ali de indas e vindas e que gerou muitos traumas no Cormoran, né? Eu vou falar Strike, que é mais fácil. Então a gente tem ali os dramas dele. Eu considero essas histórias aqui um noir, porque você se interessa tanto pela investigação. Depois eu falo um pouquinho sobre os casos que eu acho, assim, de uma criatividade e de umas ideias, assim, espetaculares. Muito legais. Então você vai ter
tanto a parte da investigação como a parte da vida do Strike, quem ele é e como que ele vive hoje. Então, assim, gente, ele tá no fundo do poço aqui em O Chamado do Cuco, né? A história se passa em Londres, a sombria Londres, então é sempre um clima muito cinzento, muito frio. Eu adoro, adoro. Então é uma série britânica, né? Aí a gente vai conhecer a Robin. Ela tem seus 20 e poucos anos. Ela é assim, gente, ela vem a ser a secretária dele. Ela é incrível. Tanto é uma personagem muito boa. E tanto ela quanto ele são as estrelas das histórias, tá? São os protagonistas. E ela começa a trabalhar ali de secretária temporária dele. Só que ela faz um trabalho tão bem feito, que ela acaba ficando efetiva ali com ele, né? Ele não tem condição de ficar com ela ali, é tudo temporário. Depois ele vai, entra mais uma temporária e assim vai. Só que ele gosta tanto do trabalho dela e ela gosta tanto daquilo. Ela tem uma veia investigativa, né? Ela também tem uns dramas no presente e também tem um drama muito sério do passado dela. Então você fica preso. É impressionante como você fica preso na vida dos dois. Às vezes você não quer nem saber muito do caso, sabe? Você quer ficar sabendo ali dos dois mesmo. Então ela começa a trabalhar com ele. E no primeiro caso do Chamado do Cuco, a gente vai conhecer, na verdade o caso se trata de uma modelo que caiu da sacada do apartamento dela, luxuoso dela, né? Ela é uma modelo, foi uma modelo muito bem sucedida, muito rica. E a polícia e os jornais deram a notícia de que foi um acidente, de que ela se suicidou, na verdade. Mas o irmão da Lula não acredita nisso e ele procura o Strike para poder ajudar no caso. O Strike, ele tá sem grana nenhuma, ele tá sem cliente nenhum, ele tá na merda mesmo. E tá lá só ali a Robin para poder ajudar ele. E ele aceita o caso, né? Embora o Strike, assim, ache que foi suicídio mesmo e tal, mas fica com aquela pulguinha atrás da orelha e começa a investigação. E, gente, é incrível, incrível. Tanto a parte da investigação como a dos personagens, tá? Eu considero um noir. Porque fala muito realmente da vida deles. E a narrativa, gente, dessa série, ela é britânica, né? Não vai ser um thriller. Não vai ser um thriller alucinante com uma narrativa muito rápida. Principalmente O Chamado do Cuco, ele é mais devagar. Algumas pessoas pararam logo no primeiro livro porque achou muito arrastado lá pro meio e desistiu. Mas eu não sofri tudo isso não. Porque eu gostei demais dos personagens. Eu acho que isso é um ponto muito importante nessa série. Eu queria saber o que ia acontecer. Muito bem. Tem aqui a resolução do caso, que eu achei incrível. Aí fechou o caso, certo? E os dois o que era para ser só um trabalho temporário ali da Robin, vai ser um trabalho fixo. E eles dão muito certo. Já começa a introduzir os dramas pessoais deles ali, como eu falei pra vocês. Aí depois, a gente vai ter o Bicho da Seda. São livros bem grandinhos, tá, gente? O outro ali tem mais de 400 páginas. Mas é muito gostoso de acompanhar. Vai lendo devagar, não vai lendo um atrás do outro, porque eu acho que é impossível você ficar lendo uma série atrás da outra, é muito cansativo, não dá. Principalmente histórias de detetive e investigação, sabe? Você tem que dar um tempo ali. Em O Bicho da Seda, a gente vai conhecer um escritor, ó, o nome dele era Owen Quine. Não esqueci. Esse cara, ele desapareceu. E a esposa dele meio que já estava acostumada com esses desaparecimentos dele, porque quando ele tinha um bloqueio criativo, dava 5 minutos nele, ele dava um sumiço, escrevia, depois voltava, às vezes avisava, às vezes não. O cara também era doidaço. E ele desaparece, até então a esposa, ok. Só que daí vai passando mais e mais dias e ele nunca desapareceu por tanto tempo assim. Então, a polícia não dá muita bola. A polícia,
Ele deve estar passeando, daqui a pouco ele aparece, ele já fez isso outras vezes, só que ela não acha que tá tudo bem. Então ela vai procurar o Strike, a agência do Strike, por quê? Lembra que ele era muito falido, que ele tava na bosta, que tava mesmo? Quando ele tem a resolução de o chamado do Cuco, ele começa a se reerguer no escritório, porque ele tem notoriedade na mídia. Na verdade, ele já tem uma história bem dramática com relação ao pai dele, porque ele é filho de um integrante de uma banda de rock muito famosa nos anos 70, se eu não me engano. Dos anos ainda, né, quando ele era pequenininho e tal. A mãe dele era viva. Então a mídia sempre citou o nome dele, mas ele sempre viveu assim nas escondidas, fazendo os serviços dele, nunca se envolveu muito com mídia, até porque ele não suporta o pai dele, porque o pai dele é um escroto pra caramba. Então o nome dele ressurge na mídia, ele começa a receber muitos casos de novo. Ele começa a se recuperar, é onde as pessoas começam a procurar ele de novo, né? Onde ele pega esse caso aqui. Não é spoiler o que eu vou falar. O corpo desse escritor, ele vai ser encontrado, ele vai ser assassinado. E, gente, as circunstâncias que esse cara vai ser encontrado é muito macabro. Mesmo. A criatividade aqui de quem escreveu é muito bom. Você começa a perceber que não se trata só... Aí começa a investigação, né? Quem será que teria interesse em assassiná-lo? Quem ele teria como inimigo e etc. Só que você vê como que a teia começa a aumentar cada vez mais. Ele começa a investigar, ele entra ali escritores, né? Principalmente escritores, aí entra todo esse universo da literatura e tal, de quem teria interesse. E a gente vai descobrir que ele estava escrevendo um livro e que ele, no manuscrito dele, ele expõe algumas pessoas, escritores famosos, agentes literários, coisas bem podres e cabeludas. Então, mas quem será que teria a audácia de cometer um assassinato? E principalmente pelos requintes de crueldade que ele foi encontrado, do jeito que ele foi encontrado morto, tá? Aí depois disso, a gente vai ter o Vocação para o Mal, que é o volume 3. Aqui a gente vai ter um serial killer, gente. Continuamos aqui com os dramas pessoais dos personagens. Olha, eu vou contar pra vocês. A gente tem aqui a ex-namorada do Strike, que eu comentei com vocês. E a Robin, lá desde o primeiro livro, ela tem um namorado que, olha, vou contar pra vocês. Não tem um que passa nervoso com esse cara. É o Matthew. Ele tem o dom, a capacidade de ser insuportável. Qualquer pessoa teria esfregado a cara desse cara no asfalto já desde o primeiro livro. E ele está enchendo o nosso saco aqui ainda. Ele é insuportável, mau caráter. E ele tá na vida da Robin. Então, assim, são os dois personagens com 2 relacionamentos abusivos. Invocação para o Mal, como eu falei pra vocês, é uma história de serial killer. Vai começar com a Robin ali trabalhando na agência com ele. Ela vai receber uma caixinha do entregador, ele deixa lá pra ela, com o nome dela. Eu acho estranho, mas beleza. Quando ela abre, é uma perna decepada de uma mulher. Ela fica muito abalada com aquilo. E o Strike, ele tá junto, né? Ele fica assim, só que ele também não fica tão chocado, porque ele é muito experiente, né, gente? Ele já viu muita coisa, mas ele fica assim com medo pela Robin, mas a gente não sabe se foi pra ele, se foi pra ela, mas ele fica abalado ali com medo por ela. Então ele começa ali a investigação e ele traça ali 4 suspeitos que fizeram parte da vida do Strike, então seria algo pessoal, né?
A caixinha que recebeu foi a Robin, mas seria para ele. Então são 4 pessoas da vida dele. Então a gente vai conhecer mais ainda dos dramas pessoais dele. E, gente, livraço, tá? Aqui a gente vai ter não só um assassino, mas um serial. Aí a gente vai ter o Branco Letal, que esse livro aqui ele é bem grandinho, ele tem 645 páginas. Esse daqui é o livro mais complexo que eu achei até agora. É incrível, mas ele é bem complexo. Ele vai começar aqui com um rapazinho, o Billy. Nessa altura aqui, o escritório do Strike, ele tem já prestígio, ele melhorou bastante. E a agência, ela deu uma ampliada, então tem outros funcionários trabalhando juntos. Mas o caso é tão complexo que a Robin precisa dar um tempo nos casos que ela está trabalhando. E o Strike também, para eles trabalharem juntos. Só os dois. Começa com a visita de um rapazinho que chama Billy. Você vê visivelmente que ele tem transtornos mentais ali e ele tá muito nervoso. E ele chega no Strike e fala que quando ele era criança, ele testemunhou um assassinato. Só que não dá pra saber se ele tá sob efeito de entorpecentes, se ele realmente sofre de algum problema. Ele tá muito perturbado. Então, e não dá pra conversar muito com ele, né? O Strike até tenta, mas ele foge correndo apavorado ali do escritório, né? Dá 5 minutos nele e o Strike fica com aquilo na cabeça. E começa uma investigação. Gente, o negócio assim, ele toma uma proporção gigantesca. Porque começa aqui um viés político. Vai entrar política no meio. E fica muito bom. Mas é um livro um pouco não, ele é bem complexo. Eu achei que a série conseguiu adaptar. Eu não sei como que eles conseguiram fazer, sinceramente. Aí a gente vai ter o 5º e último volume traduzido, que é o Sangue Revolto, que é o melhor livro da série pra mim até agora. É um livro que só cresce, uma série que só cresce, gente. Ele tem 951 páginas, tá? E assim, não é spoiler o que eu vou falar, porque isso daí, desde do primeiro livro, já fica uma pulguinha. A gente começa a desconfiar que existe um sentimento entre o Robin e o Strike desde o primeiro livro. E ele vai se intensificando ao longo dos livros, mas eles não demonstram seus sentimentos, eles não conversam, né? O britânico ali tem muito disso. Muitos dos problemas, aliás, de relacionamento entre os dois ali, resolveriam com uma conversa. Mas eles não conversam, eles não falam desses sentimentos. Embora eles falam, eu sou sua amiga, você pode contar comigo, você é o meu único amigo, você pode falar também. Eles têm muita dificuldade e muito bloqueio. Eles têm medo de se envolver, têm medo de perder a amizade e fica aquela coisa, né? O fã fica querendo saber, aí vai resolver, não vai? Por enquanto, vocês vão ter que ler o livro, gente. Precisa entender essa parte aí. Eu não posso falar, senão vai ser spoiler. Então, nesse livro aqui, continua essa parte complicada do relacionamento deles. Mas a Robin, ela evoluiu demais. E ela está aqui em pé de igualdade já com ele. Aqui ela já é sócia detetive junto com ele, tá? Ela é muito competente no que ela faz e ele confia muito nela. Aqui, a agência já é bem conhecida e tal, pelos casos anteriores que eles resolveram. Então, um caso de crime que aconteceu há quase 40 anos atrás, que a polícia não conseguiu resolver, se dá praticamente como perdido. São muitos anos, né, gente? Casos grandes, assim, geralmente as testemunhas já morreram, as evidências forenses já se foram. Então, se na época já foi difícil, vocês imaginam aqui, 40 anos depois. Mas ele fica... uma moça que procura o Strike, na verdade, porque a mãe dela foi morta, na verdade foi desaparecida, nunca encontraram o corpo. Só que ela não aceitou a resolução da polícia, né? Então ela procura a única pessoa que poderia ajudá-la, que é o Strike. E ele tá praticamente assim...
dá como condenado o caso, né? Ele não acredita nisso, mas a Robin, ela tem também um faro, ela tem um instinto, não, de que a gente tem que pegar esse caso. E eles começam a trabalhar juntos nisso. Vamos ter aqui um serial killer também. E é o mais incrível, assim, vai entrar muito na questão... Esse livro aqui é o que mais entra na questão pessoal das personagens. Então, assim, pra mim foi o melhor, porque eu gosto muito deles. E é um livro que vai ter coisa de tarô, vai ter tudo que é outra coisa que vocês imaginam misturadas, ó. Veio junto com esse livro, veio um card, vai ter coisa de signo, né? Eles vão tentar entender a lógica do assassino, gente, porque assim, a mulher sumiu sem deixar rastro, né? Então, assim, veio uns cardzinhos, ó. Esse daqui é um rascunho do detetive na época que estava investigando, mas ele não conseguiu. Olha lá, veio uns desenhinhos que ele fazia. Tem negócio de signo, tem negócio de tarô, tem um monte de coisa. E eles vão atrás de tudo porque não é possível. O que aconteceu com essa mulher? E eu vou falar pra vocês. Um livro policial. Esse aqui já é o outro que eu mostrei, já é grande, né? Quase 700 páginas. Um livro de quase 1000 páginas. Você nem passar pela sua cabeça quem que foi o assassino. Eu fui feita de trouxa. Nem passou pela minha cabeça. Então eu acho que é porque o escritor, ele é muito bom no que ele faz. Porque realmente eu fui feita de trouxa. Bom, pessoal. Aí a gente tem então o 6º volume, o 7º está sendo escrito. Temos a série de TV que se chama CB Strike, que você consegue assistir na HBO. Ela funciona assim por temporada, então o primeiro livro, né, O Chamado do Cuco, ele tem a primeira temporada, ali eu não lembro se é 2 episódios ou 3. Então tem a primeira temporada, O Chamado do Cuco, segunda temporada, O Bicho da Seda, e assim vai, tá bom? Tá muito fiel aos livros, muito fiel. E olha, eu vou falar pra vocês que às vezes eu sinto que a série da TV, ela é britânica também, isso é importante. Ela chega até a superar os livros, porque eu acho que ela pegou aquilo que é importante, essencial, e conseguiu condensar numa série, mas assim, sem deixar nada de lado. Ela não pulou e ela também não mudou nada. Os roteiristas que pegaram essa série pra fazer são muito bons. Eu espero que fique assim até o final, pra não estragar a série, né? A escolha do elenco foi muito boa. Vou deixar aqui a fotinha da capa da série pra vocês. E quem que interpreta o Strike e a Robin. E eu achei que eles são perfeitos no papel e eles combinam muito, né? Eles têm muita sintonia. Eu gosto demais dessa série, já assisti tudo. Eu leio o livro, geralmente passa um tempinho e já sai a série, sabe? Já sai o episódio novo. Eu gostei demais. Bom, pessoal, o recadinho também que eu ia dar pra vocês, assim, no final do vídeo, é que algumas pessoas sabem, mas outras não sabem, que Robert Galbraith é o pseudônimo da J.K. Rowling, né? Aqui escreveu Harry Potter e tem toda aquela polêmica em volta do nome dela. Eu nunca li Harry Potter, não é o estilo de... Nunca tive interesse, não é o estilo de livro que eu gosto. Mas quando eu conheci essa série há muito tempo atrás, foi bem antes daquele rolo todo com o nome da autora. Então eu já gostava da série, já era super fã e eu não ia parar de ler a série, de adquirir os livros, porque eu, como leitora, separo completamente o autor da obra, tá bom? Tem pessoas que não fazem, que não pensam assim e que não praticam isso, mas eu pratico. Eu gosto de vários autores e que tem outras questões muito pesadas por trás. Já comentei com vocês sobre isso em alguns livros, algum desses tags, algum desses vídeos aí que eu fiz. E eu separo completamente, tá? Quando tem algumas questões que eu acho que tem que falar sobre o livro, que eu já falei, eu falo sobre a obra, o livro em si, e não sobre o escritor, tá bom? Eu acho que é isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quando aparecer, né, quando lançar o próximo livro,
eu vou ficar um bom tempo assim, acho que vou ficar um mês mais ou menos, sem conseguir fazer vídeo pra vocês, porque é um livro de mais de 1000 páginas, né? Então eu vou ficar um bom tempo aí e depois eu trago a resenha. Bom, gente? Paty, é muito grande, eu não quero ler, não tem como, não quero pegar desde agora. Assista a série de TV, se chama CB Strike, na HBO. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês gostam de histórias de policiais e detetives também, assim como eu. E me recomendem outros livros do gênero, tá bom? Tchau, tchau!